Fala, camarada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou o Peri Andrade. Essa aqui é a primeira das listinhas de 2019. Você achou que eu não ia ter? Óbvio que ia ter. E a pessoa que me acompanha no canal de algum tempo vai se recordar que as listinhas que eu fiz de 2018 ficavam no começo do ano passado, 2019. Por quê? Porque eu acho que eu me sinto mais confortável deixando todo 2019 até os 45 do segundo tempo para poder aproveitar o máximo das obras que eu não consegui aproveitar ao longo do ano, seja de filme, seja de música, seja de álbum especificamente. Ter certeza de que aqueles nomes que eu tô colocando nessas listas, eles fazem jus ao que foi 2019 pra mim. Ao mesmo tempo que coisas que eu não tinha visto ainda ou não tinha ouvido e tudo. Caraca, vamos dar essa atenção aqui pra ver se... Por que o nego tá falando tanto? Será que vale a pena e tal? E aí sim, encerrar a lista e começar o ano com chave de ouro, falando do que teve de melhor do ano anterior. E um outro recadinho que eu tenho que dar aqui é que a partir desse ano, eu não sei se ano que vem vai continuar assim, eu acho que sim, porque talvez fique melhor. Diferente de fazer uma coisa quase decrescente do, sei lá, do número 30 até o número 1, eu vou fazer listas em ordem alfabética, porque eu não consegui em alguns pontos simplesmente definir qual que é o 20, qual que é o 15, qual que é o 11º. Eu até consigo falar em alguns casos, talvez esse tenha sido o melhor álbum que eu vi esse ano, talvez tenha sido o melhor filme que eu vi esse ano, mas em outros casos eu não consegui. E para não ficar uma espécie de competição e as coisas talvez ficarem mais justas e um pouco mais relax, só para aproveitar, eu resolvi fazer as listas desse jeito. Além das listas de melhor show, melhores filmes, melhores músicas e melhores álbuns, vai ter uma listinha bônus que vocês vão ver para frente também. Então isso aqui é tudo que eu tinha que falar. Se você não viu o vídeo de preview, que esse sim eu pretendo que vire uma tradição no canal todo começo do ano, primeiro vídeo do ano ser o vídeo de preview de lançamentos do próximo ano, veja lá o vídeo e simbora para os meus 10 melhores shows de 2019. Foi! Vamos começar falando aqui do Bring the Horizon do Lollapalooza, que foi um show que me impactou horrivelmente. Porque, cara, fazia tempo que eu queria ver uma parada assim. Vai ter outro nome aqui na lista que também é por esse tipo de sonoridade, esse tipo de energia que a banda passa, esse tipo de potência sonora que a banda passa. Foi o primeiro show depois da chuva que parecia que não ia ter mais Lola no dia, tinha cancelado um monte de show. E eu tava tipo assim, caraca, era a parada que eu queria ver, que eu precisava ver nesse dia. O Bring the Horizon é uma das coisas que eu mais queria ver, eu não acredito que não vai ter. E foi o primeiro show da volta do Lollapalooza no dia. E não só o público queria muito ver a banda, mas o público queria ver uma parada que fosse estupenda, assim, fosse arrebatadora. E o Bring the Horizon entregou isso. Com a sua fusão sonora de milhões de gêneros possíveis, rock, metal, hard rock, hip hop, eletrônico, pop, por aí vai. Seus telões são maravilhosos, olha o Sykes, um puta de um frontman, a banda, uma energia do cacete, assim. As rodas estavam vigorosas, estavam porradeiras. Não, foi inacreditável esse show. Independente de você gostar ou não do Bring the Horizon, o que hoje em dia é só chatão mesmo, que tem certa implicância, na minha opinião, mas não tinha como você não ficar impressionado com o que estava acontecendo. Com um dos exemplos máximos do porquê um show é foda. A troca entre público e banda. Tava de um jeito assim, fora da realidade e muito memorável. Por isso, o primeiro nome aqui da minha lista. Segundo nome, eu ia fazer comentários, né, como foi o Pop Load Festival do ano passado, acabou que eu não fiz. E aí, como deixou passar muito tempo, eu acabei não falando. Mas eu botei um nome do Pop Load aqui na minha lista, por mais que tenha outros shows que eu também ia ter achado muito bons, assim. Foi um festival legal, no final das contas. Que foda ver o Cansei de Ser Sexy, a volta do Cansei de Ser Sexy. Love Fox, cara, ela é um acontecimento, assim, como frontman, porque ela é muito zoada, ela é muito, não se leva a sério, ao mesmo tempo que ela tem uma potência, uma energia, assim, uma movimentação, caraca, é muito louco, assim. E a banda, mesmo que um pouco mais contida no jeito de se postar, mas no jeito de tocar, tava indo no ritmo dela. Tudo, bateria, baixo, guitarra, as meninas estavam inacreditáveis, assim. Outro show que o público tava, assim, ensandecido pra poder ver a banda. Ensandecido, acho que não tocava há 7 anos em São Paulo. Pra mim foi o show do Pop Load, francamente. Acho que outras pessoas concordam comigo, mas que a Pat Smith foi muito foda também. Puta show bonito pra caramba. O Rock Tours foi absurdo de maneiro. Mas esse show, cara, ele juntou o que melhor você pode ter de um show divertido, de um show de entretenimento, até com toque
toque político o show teve. A Love Fox com dizeres ali de MST num maiô por baixo da roupa dela e ela arrancando toda o jeito dela falar a questão de, tipo, as pessoas têm que ser mais esquisitas, se você é esquisito, nós precisamos mais pessoas assim. Inesperado politicamente, assim, mas muito forte até pela despretensão que tinha parado. Eu acho que funciona melhor, quase de uma coisa... de um jeito punk, por mais que seja aquela sonoridade indie. E o indie, assim, como se fosse a base do indie, não só pro Brasil, mas pra várias coisas no mundo, assim. Eu acho que muitas bandas foram absurdamente influenciadas pelo Cansei de Ser Sexy. E aqui mostrando que todos esses milhões de shows que eles fizeram lá fora, em festivais, o quanto que... realmente, elas têm um tato natural pra poder fazerem shows fora do comum e um grande greatest hits, assim, nostálgico pra quem gosta do Cansei de Ser Sexy. Meu terceiro nome da lista, Erykah Badu no Back to Black. Que show sublime, que show, assim, transcendental, digamos assim. Cara, me arrisco a dizer que foi a apresentação vocal mais impressionante que eu vi na minha vida, assim. Nunca vi alguém cantar, ou pelo menos não lembro de... a emoção à flor da pele e o embasbacamento que eu fiquei de ver alguém cantando como a Erykah Badu. Mas se fosse só pela voz, já fosse uma coisa absurda, assim, mas do jeito que essa mulher se porta no palco, como se fosse uma deusa encarnada na Terra, o jeito da movimentação dela, as pausas dela, a interação com o público, a interação com a banda sendo como se fosse um aspecto de mise-en-scène. É o apoio dela, mas é o apoio pra, tipo, cada vez enaltecer cada um daqueles momentos que ela vai construindo como uma história das mais maravilhosas, das mais épicas e memoráveis, que é a apresentação dela, assim. Fantástico, com aquele clima de jazz, soul, R&B, e por isso que influencia, sei lá, de Solange a Kendrick Lamar, a Marcelo D2 e milhões de pessoas. Quarto show aqui da lista, Fever 333. Fever 333, cara. Eu não lembro se foi o primeiro show que eu vi no Lola nesse dia, nessa edição. Mas deve ter sido um dos primeiros, se não foi o primeiro, talvez tenha alguma coisa brasileira antes que eu tenha visto. Assim, arregaçante. É a palavra melhor pra definir isso. O Jason Allen Butter, esse cara, ele é não só ele, a banda. Você vê 3 caras destruindo tudo. E nego falando, pô, mas não se faz mais banda de rock hoje em dia e tal. A mesma coisa que o exemplo que eu uso pro Bring the Horizon. Bicho, não dá, cara. Quando você vê um show igual do Fever 333, os caras com essa sonoridade que juntam o melhor do Linkin Park clássico com Rage e outras coisas mais punk, uma coisa bem skate ali, e um super doado entrega o vocal se tacando na galera. Cara, mano, o guitarrista, o Stephen Harrison, subindo na casa do caceta e tacando a guitarra dele lá de cima. É o tipo de show que eu acho que inclusive o Idols vai ser nesse Lollapalooza. Aquele show que tu começa o festival e ele te energiza tanto, te faz ficar tão impressionado, que te faz ficar com empolgação e com vivacidade para ao longo dos dias aguentar essa maratona descomunal de shows que é o Lollapalooza. Caraca, sério, muito foda. Meu próximo nome da lista, se tem algum show que tem chances de ser, assim, a maior experiência que eu vi no ano de shows, essa tá lá em cima, assim. Kamasi Washington no Circo Voador. Que absurdo, maluco. Eu já tinha visto o Kamasi Washington, já tinha colocado na lista de melhores shows, em 2017 no caso, eu acho. Tinha visto o Kamasi Washington no Teatro Municipal, foi uma experiência única, eu nunca tinha visto nada no Teatro Municipal, foi assim, épico pelo que o Kamasi representa. Mas em alguns momentos eu achei um pouco pra dormir. Não que fosse chato o show, mas que eu acho que, pô, tá todo mundo sentadinho, aquela coisa mais solene. E eu tinha sido um dia cansativo, eu tinha trabalhado nesse dia, teve alguns momentos que... eu fiquei um pouco com medo desse show do Circo Voador. Foi completamente o contrário, cara. Nossa. Era de bater cabeça, literalmente. A banda tava batendo cabeça, as pessoas estavam batendo cabeça ao mesmo tempo que tava numa espécie de uma coisa quase viajada, sei lá. As pessoas estavam num transe coletivo, jazzística, jazz fusion ali, passando, entrelaçando por outros gêneros do jazz mais clássico, a coisas mais experimentais ali, a coisas mais épicas, mas ainda assim foi um soco na cara de musicalidade. Como a música ela ser mais do que uma experiência de show de pirotecnia, de telões, de apresentação, de performance dos membros, isso é muito importante para um show, mas ali era aquela música nua e crua de um jeito arrebatador, cara. Ao mesmo tempo com uma beleza única, assim, e celestial, assim, que o Kamasi consegue fazer, e o aspectos pop também que ele coloca na música dele, foi uma coisa de tirar o fôlego, e foi uma coisa, assim, que quando acabou, eu tava, tipo, agradecido por ter visto aquela experiência do jeito que foi, da forma que foi. Próximo nome da lista, Kendrick Lamar. Lollapalooza. Não é o último nome do Lola, ainda tem mais outro que eu vou citar aqui. Tudo que eu imaginava que era pra ser o show do Kendrick, foi o show do Kendrick. Diferente do show do Drake, que você tem um artista muito grande, muito gigante, e ele não faz metade jus
do tamanho que ele tem de, sei lá, de vendagem de álbum, streaming de música, popularidade, quantidade de hits e por aí vai. O Kendrick mostra que é justamente como o Kamasi Washington, ele mostra que a base do que ele tá fazendo ali, por mais que tenha uma performance muito grande, tem uma narrativa o show dele, isso é muito interessante, a base da coisa é a musicalidade e a mensagem. E funciona de um jeito assim, altamente político, ele não parece só que você tá jogando ideias pra como se fosse lacrar a troco de nada, não, é muito forte como ele faz e o que ele faz. Ao mesmo tempo que quando ele precisou fazer música pelos mais pops, assim, tipo, sei lá, Goosebumps do Travis Scott, foi uma parada assim, tipo, surreal, a galera pulando e quicando, assim. Músicas como Humble, como Alright, funcionando de um jeito assim que eu estou vendo aqui o maior astro da atualidade tocando, literalmente, de um cara só no meio do palco e você ficar olhando ali ele agachado no meio do palco e falar assim, o que ele vai fazer agora? Impressionante o show do Kendrick Lamar, por isso pra mim que tá aqui na minha lista. King Crimson, assim como o show do Kamasi Washington, a música sendo levada num patamar assim, transcendental, exponencial e elemental e qualquer outro tal de você falar assim. Isso daqui é uma parada assim que eu nunca mais vou ver na minha vida. O do Kamasi provavelmente eu vou ver ainda, mas o King Crimson foi ali, acabou, morreu, beijo, abraço e assim, pra contar pros netos, pros bisnetos, pra contar pras pessoas na outra vida, na outra encarnação. Você vê aqueles coroas com a idade que eles têm, tocar a monstruosidade que eles tocam, a destreza que eles têm ainda, é um bagulho assim de você ficar, meu irmão, o que tá acontecendo, aonde que eu estou? Que eu acho que qualquer pessoa que se dignificasse a ficar ali pra ver, ia amar o show. Não tem como você falar que aquilo ali é uma parada, achei qualquer coisa. Não, não tem como. E de você ir pra casa e botar as músicas e ficar ouvindo no talo e rememorar aquilo ali. Cada momento, cada passagem, cada troca entre um músico e outro, cada fusão de sonoridades, cada momento era um arrepio diferente e uma coisa pra posteridade, assim como o Erykah Badu também, que eu citei aqui nessa lista, que memorável, assim, num nível estratosférico, demais. Próximo nome que eu vou falar também é do Rock in Rio, Muse. Muita gente não viu porque queria ir embora, era domingo, já era puta tarde, tinha visto a banda que eles viram e o Muse não é tão conhecido aqui no Brasil, mas quem ficou viu uma apresentação, assim, num nível épico de produção que eu acho que só o Iron Maiden talvez consiga fazer hoje em dia, assim. A grande eloquência estava no som, a grande eloquência estava na apresentação, porque os três estavam destruindo bizarramente. A escolha de setlist foi completamente inacreditável de boa. Momentos mais pesados, momentos mais pop, momentos de jams e foi demais. E aquele robô, aquele monstro futurista saindo de trás do palco nunca mais vai sair da minha cabeça. A narrativa também meio futurista, meio Tron, meio Stranger Things que eles criaram ali pro show foi uma coisa de arrancar as cuecas, tipo máscara pra cabeça assim e sair correndo de um lado pro outro assim de meu Deus do céu, que parada é essa? Se você tá em casa vendo isso, você não sabe o que você está perdendo aqui. Esse show do Muse, um dos melhores que eu vi no Rock in Rio até hoje. Próximo nome da minha lista, talvez o show mais intimista aqui de todos eles aqui, mas ainda assim eu acho que talvez a banda brasileira que mais tenha dado o que falar esse ano, das bandas novas. Terno Rei no Circo Voador. Eu vi 2 vezes o Terno Rei esse ano, mas o clima que tava no Terno Rei pro Circo Voador, além de ter sido a primeira vez que eu vi, eu fiquei primeiro impressionado porque ali que eu entendi o tamanho que o Terno Rei tava, da quantidade de pessoas que tinha ido pra ver a banda. Eu achei que ia ser muito menos, e as pessoas iam muito mais pra ver o Bulgarins, e ver o quanto que o Violeta virou um disco assim fenomenal e que já entrou pros anais da história de grandes discos brasileiros dos últimos anos, assim. O quanto que as pessoas sabem de cabo a rabo o disco, literalmente, o quanto que ele funciona pra show. Eu tava colado embaixo do palco, até tirando umas fotos e tal, assim. A iluminação, o clima, até o vento, as coisas estavam acontecendo. Tava de um jeito tão espiritual, conectivo, tão próximo ali. Eu consigo lembrar, como eu acho que o show do Bring the Horizon tem muito disso, eu consigo lembrar frames exatos e sensações exatas do que eu senti em várias partes do show. Me emocionei, chorei, vibrei. Que banda que se tornou o Terno Rei. E como daqui pra frente a gente vai ficar muito de olho nessa banda. Se você não viu ainda, veja. Se você não viu o Violeta, pelo amor de Deus, tá fazendo na sua vida. Foi uma parada pra mim que mexeu comigo e que eu vou levar no coração pra sempre. Último nome da minha lista, 21 Pilots no Lollapalooza. Eu vi na primeira vez que eles vieram no Lola, tocando no horário da tarde. Eles até comentaram isso no show. Se a gente tá aqui, esse horário da noite, é por causa de vocês. Que show! Que momento! Talvez um dos melhores shows que eu vi no Onyx, talvez tirando o show do Soundgarden, que é aquele palco lateral ali, tenha sido o show que eu mais
fiquei de cara. A galera cantando tudo, a produção de palco deles tá uma parada inacreditável, e tem esse lance narrativo também, o carro pegando fogo, e as fumaças e tudo. É bem um show tipo o que astros de EDM, de hip hop, de pop fazem hoje em dia, mas com uma coisa mais catártica e mais aggressive, digamos assim, ao mesmo tempo que tem muito apelo pop junto, e junto com o Bring the Horizon, toda a fusão dessas coisas faz com que o som e o show, ele não entre num marasmo, ele parece que tá sempre acontecendo alguma coisa legal, empolgante, divertida e sempre carismática. 2 caras no palco e eles destroem tudo, tocam pra caralho, cantam pra caralho, eles são extremamente malabarísticos no show, tem uma entrega monumental para os moleques tão novos da idade que são. Não à toa, o 21 Pilots é uma das maiores bandas dessa década. Não à toa, o 21 Pilots vai ser um dos nomes a se idolatrar e reverenciar nos próximos anos na música, assim. Se você ainda tem uma certa birra, vai ter uma hora que você vai acabar com ela. Não só vendo show, mas acredito em próximos discos que a qualidade só tende a melhorar. Essa aqui foi minha lista dos meus 10 melhores shows de 2019. Quais foram os que você colocou como os melhores shows? Por exemplo, eu não fui no Dia do Metal, então muita coisa como Iron, como Slayer, que provavelmente entraria nas minhas listas, Anthrax, não estão aqui porque eu não fui, simplesmente. Mas o que eu consegui ver, eu tentei sintetizar aqui. Então foi isso ao longo da semana. Outras listinhas, melhores filmes, melhores músicas e melhores álbuns de 2019. Foi isso, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui.